e influenciar pessoas foi escrito em 1936. Vendeu mais de 50 milhões de cópias ao redor do mundo e é um dos preferidos de muitas pessoas bem-sucedidas. Muitos livros foram escritos com base nas suas ideias. Ele possui conceitos fundamentais das relações humanas, sendo essencial para conquistar novas amizades, aprofundar relacionamentos, influenciar pessoas e para exercer melhor o papel de liderança. São 30 princípios-chave apresentados, e por esse motivo eu vou, pela primeira vez, apresentar algumas das minhas ideias preferidas em mais de um vídeo. Hoje vamos falar sobre a primeira parte. Vou lhe mostrar os 3 princípios-chave de como lidar com as pessoas. Bob Hoover era um piloto muito conhecido nos Estados Unidos. Certo dia, Bob estava fazendo suas acrobacias em Los Angeles e, ao terminar, decidiu retornar à pista. De repente, quando estava a 300 pés de altura, ambos os motores da aeronave pararam de funcionar. Mas graças à sua grande experiência, ele conseguiu pousar e, embora não tenha se ferido, o avião ficou completamente destruído. Após fazer o pouso de emergência, Bob foi examinar o tanque do avião e, como suspeitava, descobriu que a aeronave tinha sido abastecida com combustível errado. Então ele decidiu voltar para o aeroporto para verificar o motivo do engano, e procurou pelo responsável pelo abastecimento. Ao se aproximar, o rapaz se mostrou profundamente abalado com o erro que havia cometido, e começou a chorar. Ele havia destruído um avião caro, e poderia ter matado o famoso piloto. Você consegue imaginar todas as palavras cruéis e duras, todas as críticas que o famoso piloto viria fazer ao mecânico? Pois é, ele não fez nada disso. Pelo contrário, Bob abraçou o mecânico e disse: "Para provar que tenho certeza que você jamais cometerá esse erro novamente, quero que você abasteça o meu outro avião amanhã." Impressionante, não é mesmo? O que a maioria das pessoas teria feito nessa situação? Provavelmente teriam criticado, condenado e dito todas as palavras mais cruéis possíveis ao mecânico. E o que teria acontecido? O mecânico provavelmente tentaria se defender e se justificar pelo erro. A crítica teria ferido o precioso orgulho e a vaidade do indivíduo, abalado seu senso de importância, destruído a sua confiança e gerado ressentimento. Esse ressentimento pode acabar com os funcionários, distanciar os membros da família e destruir amizades. B.F. Skinner, um psicólogo mundialmente famoso, realizou experimentos com animais e descobriu que quando um animal é recompensado por um bom comportamento, ele aprende muito mais rápido e retém por muito mais tempo o conteúdo aprendido, do que quando o animal é castigado por seu mau comportamento. Estudos recentes mostram que o mesmo acontece com os seres humanos, ou seja, além de gerar ressentimento e destruir as relações, a crítica pode não funcionar da maneira que você deseja. Qualquer tolo consegue criticar e condenar as outras pessoas, mas é preciso de um verdadeiro caráter e um forte autocontrole para compreender e saber perdoar os outros pelos seus erros. Lembre-se sempre da regra de ouro: trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Afinal, algum dia você pode estar do outro lado. Princípio número 1. Não critique, não condene, não se queixe. Um dos princípios mais profundos da natureza humana, algo que todos os seres humanos desejam muito, é se sentirem importantes. É este o desejo que faz as pessoas correrem atrás de grandes conquistas, escalarem montanhas enormes, terem casas maiores do que precisam, comprarem roupas da última moda e carros caros. É este mesmo motivo que faz as mães falarem de como seus filhos são inteligentes. E é por esse mesmo motivo que nós gostamos tanto de sermos valorizados e apreciados. Mas muitas pessoas não percebem a importância de valorizar as outras. E o pior, fazem o contrário. Quando elas não gostam do que as pessoas fazem, elas criticam, condenam e se queixam. Mas quando gostam do que fazem, elas ficam quietas e não falam absolutamente nada. Ou até pensam em coisas absurdas. Não dá para entender. Vou lhe contar uma história. Eu me lembro há alguns anos quando eu trabalhava em uma grande empresa. Eu gostava muito do que eu fazia e do local que trabalhava, mas a relação que eu tinha com meu chefe não era das melhores. Nós não nos falávamos muito, e às vezes realmente não nos dávamos bem. Até que um dia, depois de muitos meses trabalhando lá, algo inesperado aconteceu. Meu chefe veio conversar comigo e reconheceu meu trabalho pela primeira vez. E mais do que isso, ainda me fez um grande elogio sobre algo que eu nem imaginava que fosse bom, algo que nunca alguém havia antes dito. Aquilo me fez muito, muito bem. Era tudo o que eu precisava. E a partir daquele momento, a nossa relação melhorou drasticamente. Começamos a conversar mais, e eu até sentia mais vontade de trabalhar para ele. E o mais incrível para mim é que hoje, anos depois disso tudo, meu ex-chefe provavelmente deve ter até esquecido o que me disse,
mas as palavras dele ainda soam na minha cabeça e fazem eu me sentir bem. É exatamente disso que as pessoas precisam. Princípio número 2. Aprecie de forma honesta e sincera. Todos os verões, o autor do livro dizia que ia pescar no rio Maine. Pessoalmente, ele era apaixonado por morangos, mas por alguma estranha razão, os peixes gostam mais de minhocas. Por isso, quando ia pescar, ele não pensava no que ele mais gostava e colocava morangos de iscas. Ele pensava no que os peixes gostavam e por esse motivo usava minhocas para pescar os peixes. Por que não usar o mesmo princípio para conquistar as pessoas? Se você quer que as pessoas façam determinada coisa, você precisa compreender o ponto de vista da pessoa. Você precisa entender o que é interessante para ela se você quiser despertar um forte desejo na pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Uma das coisas que mais quero neste momento é chegar em 20 mil inscritos no meu canal. O que você acha que eu conseguiria se eu olhasse apenas para mim mesmo? Apenas para o que é interessante para mim e saísse por aí falando: "Ei, estou querendo chegar em 20 mil inscritos. Por favor, se inscreva no meu canal." Isso não quer dizer nada para você. Por que você iria se inscrever no meu canal apenas porque eu quero? Olhe por aí e veja quantas pessoas fazem isso. E é claro, não tem resultado algum. Provavelmente essas pessoas ainda não leram como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, ao invés disso, o que eu faço? Bem, se você está assistindo este vídeo, posso dizer que você está interessado por autodesenvolvimento. Então, a melhor maneira possível, eu tento lhe apresentar de uma forma didática e envolvente grandes ideias que podem impactar a sua vida. E depois de fazer tudo isso, eu coloco no final do meu vídeo: se você quiser ver mais outras grandes ideias, se inscreva no meu canal. Então, se você estiver realmente interessado em aprender mais e se desenvolver, e eu fizer um bom trabalho para lhe apresentar as ideias da maneira que disse, as chances de você se inscrever no meu canal são muito maiores do que se eu ficar pensando apenas no que me interessa. Princípio número 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Esses foram os 3 princípios fundamentais para lidar da melhor forma com as pessoas.